Vamos lá então para mais uma troca de bola aqui com o pessoal que está chegando, uma mulherada, gente. Todo mundo pronto aí? Áudio de vocês, ok? Se não tiver, dá uma ajeitadinha aí e vamos começar então. Esse é o encontro, na verdade, que vai trazer a Patrícia Lindner, Banco Omni, Superintendente de Negócios. Vem, Pati. Denise Paludetto, diretora de Pessoas e Cultura Banco Omni. Vem, garota. Ana Renata, CEO da Cox. E vamos ter uma mediadora também querida que vai trazer, que é a Camila Ervatin. Essas mulheres, todas extremamente grandes e significativas no que fazem, vão falar sobre o programa Omni Elas, voltado para facilitar o acesso ao crédito e impulsionar a inclusão de mulheres no mercado. Além disso, elas também vão estar discutindo com a gente a questão de como as mulheres podem ajudar a impulsionar os seus negócios. Ou seja, não pode perder nada, né? Mandem ver então, mulherada. Boa sorte. Obrigada. E aí, Thomas? Vocês me ouvem? Tem que ter um microfone. Olá, me ouvem? Sim. Primeiro, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho de tanto conhecimento. Aqui tenho a honra de intermediar essa conversa de mulheres potentes. Renata é uma profissional com uma trajetória marcante no setor automotivo, liderou equipes, desenhou estratégias, construiu relacionamentos, transformou negócios. Hoje ela traz uma visão bastante diferenciada com relação ao mercado automotivo, CEO da Cox, enfim, bastante diferenciada, uma mulher à frente do seu tempo. Pati é uma estrategista nata, ampla experiência em fortalecer conexões com os clientes, impulsionar inovações nos mercados financeiros e automotivos e também lidera iniciativas que ampliam o papel da mulher no setor financeiro, projeto lindo elas, junto com a Denise, que é um exemplo de liderança inclusiva em inovação. Ao longo da carreira, ela promoveu transformações digitais, culturais, impactou profundamente todas as organizações às quais ela fez parte, mentora de mulheres. A gente brinca que a Denise poderia ser também diretora de negócio, porque negócio é um inegociável para ela. E é isso, eu vou intermediar essa conversa, vou tentar fazer meu melhor aqui, e eu vou começar por você. A gente está vivendo a era dos improváveis, né? Tudo é muito improvável, concorrentes são improváveis, modelos de negócio são improváveis. E você, né, uma estudiosa, sempre olhando os números para tomar decisão, como que você analisa o futuro e também a posição das mulheres no mercado de trabalho, mercado automotivo? O que os números dizem? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Olha, Camila, a gente está no mercado que de fato é um mercado masculino, né? Mas é um mercado masculino, mas eu não considero um mercado machista, para ser muito sincera. Eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação ou de preconceito, muito pelo contrário. Eu trabalho muito bem com homens, eu me dou muito bem com homens, eu brinco que eu almoço, eu janto, tomo café da manhã com homens, que não é marido, tá? É marido dos outros, mas de fato eu nunca me senti discriminada. Mas em termos de número, embora eu não tenha um número, a gente sabe que só de olhar é muito menor a parcela de mulheres do que de homens. Mas também existe uma falta de vontade de mulher de participar do mercado automotivo. Então, eu percebo muito isso. Quando a gente vai recrutar pessoas, e eu não gosto de recrutar por cota, eu odeio cota, então eu vou realmente buscar aquele melhor profissional. E quando a gente lança uma vaga no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma, ou mesmo numa agência de headhunter, nunca vem mulher. Ou vem uma mulher para 25 homens, sabe? Então, a gente percebe que a mulher não quer estar no mercado automotivo. Não é que o mercado automotivo não abre portas para elas. Então, lá na Cox, a gente tem 25% só da empresa de mulheres, né? Todo o resto, 65%, são de homens. E isso, infelizmente ou felizmente, na Cox como um todo é assim. A Cox Internacional, nos Estados Unidos, eles têm não é nem uma campanha, mas é uma ação
que chamamos Mulheres na Direção, ou Mulheres com Direção. E essa ação é justamente em nome da neta do fundador, que por um período de tempo ela liderou a Cox. Então, por iniciativa dela, naquela época, já há muitos anos atrás, ela teve aqui a iniciativa de tentar buscar mais mulheres para a Cox Automotive nos Estados Unidos, no Canadá, internacional. Mas aqui a gente não faz campanha para trazer mulheres, a gente faz campanha para trazer, de fato, o melhor profissional. Quando a gente, de fato, está diante de uma mulher e de um homem, a gente vai entender se aquela posição ali eu preciso de um perfil feminino ou de um perfil masculino. Então, a gente não escolhe por gênero, a gente escolhe realmente por aptidão e por capacidade. Mas eu percebo cada vez mais que a mulher não quer estar no mercado de veículos justamente por achar que é um mercado machista e preconceituoso e discriminatório. E não é. Então, o que eu luto todo santo dia dentro da Cox Automotive Brasil é que eu ofereça um ambiente seguro para a mulher. Um ambiente seguro para o heterossexual, para o homossexual, para o branco, para o preto, para o nordestino. Né? Porque eu acho que não existe nada mais improvável do que uma mulher de 1,60 m nordestina estar à frente de uma empresa americana automotiva, né, que lida com bancos, que lida com essa indústria inteira. 100% dessa indústria aqui são meus clientes, 100% desta Fenalto são meus clientes. E você vê que no corredor só tem homem. Né? Então não tem nada mais improvável do que isso. Mas, de fato, eu acho que existe aqui as empresas abrirem as portas, claro, oferecer esse ambiente seguro, seja lá qual for o perfil de ser humano, né? E, ao mesmo tempo, a mulher querer estar neste mercado que eu percebo que não quer. Certo, perfeito. Paty, eu vou também agora... queria ouvir um pouco mais, né? Você esteve aí como uma das sponsors do projeto Elas, né? Que é uma iniciativa fascinante, pensando no impulsionamento de mulheres. Eu queria que você me contasse mais o que é o projeto Elas, qual que é o impacto na sociedade, o que você aprendeu com esse projeto, né? Denise também esteve com você aí também, vocês duas, as sponsors desse projeto, né? Do nosso planejamento estratégico. Queria que você contasse essa jornada de forma geral e esse produto. E se você também pudesse já trazer números e impacto para a sociedade e também um pouco da tua vista com relação ao que a Renata trouxe. Se você acredita que isso também é uma verdade no mercado financeiro, ou você tem alguma defesa diferente, ou enfim, queria te ouvir. Primeiramente, boa tarde. Queria cumprimentar aqui a Ana Renata, agradecer o espaço. Né? A Ana Renata liberou a agenda dela agora para essa tarde, então a ideia era esse bate-papo lá no nosso stand, e ela gentilmente conseguiu que estivéssemos aqui, então obrigada aqui pelo espaço, agradecer também a Denise pela agenda, agradecer você, Camila, também está intermediando, e agradecer a todos que estão aqui ouvindo a gente, então muito obrigada, agradeço mais uma vez aqui por estar todos juntos nessa tarde. Bom, obrigada pela pergunta, né? Então vamos lá, como é que começou o Elas, né? Começou como um projeto realmente. Então, lá em meados de 23, o Lupe recebeu uma demanda da nossa área de investimentos em parceria com o International Finance Corporation, que é o IFC, que é uma parceira na área de investimento. A gente recebeu uma demanda de uma consultoria para algum tipo de projeto. E aí o Lupe me chamou, a gente tinha um interesse sim de desenvolver um projeto, haja visto o propósito da Omni, né? Omni significa o banco para todos, e a gente tem algumas frentes, a gente tem alguns trabalhos que a gente faz aí ao longo de todos esses anos, e de fato a gente queria um trabalho que fosse diferente. E o Lupe falou o seguinte: eu gostaria que a gente tivesse um trabalho que impactasse muitas pessoas, uma coisa que fosse diferente, e que a gente pudesse conversar com as duas áreas, que a gente pudesse conversar com a área de negócios, que é a minha praia, que é o meu mundo, né? E que a gente também pudesse conversar com a área de inclusão. Então, nasceu daí o projeto que a gente pudesse ampliar com a visão de negócios, que eu pudesse sentar na mesa com os nossos acionistas e dizer assim, ó, vamos fazer um negócio porque ele é altamente rentável, que eu acho que está aí a grande sacada, e vamos fazer também porque ele tem um alto poder de impacto. E aí, esses dois sponsors, a Denise na área de impacto e o Lupe na área aí de negócios. E eu acho que é a minha cara isso.
né? Porque eu tenho um lado, sim, inclusivo, um dado todo o meu histórico na Omni também, mas eu também acho que as coisas, para se sustentarem, elas precisam ser lucrativas. Eu acho que para ter sustentabilidade, as duas coisas precisam conversar. E a questão de gênero no mundo, a gente vem falando muito há muito tempo. Então, para mim, todo projeto que envolve gênero, que inclui qualquer tipo de diversidade, quando a gente fala em diversidade, a Ana trouxe isso, né? Quando você protege qualquer, seja heterossexual, qualquer homossexual, seja que você protege qualquer público, tá tudo certo, né? Então, só que não é só isso, porque ele seja sustentável, ele precisa andar com as próprias pernas. E aí a gente decidiu pelo gênero, na época com o time do AFC, e a gente decidiu por mulheres. E aí a gente montou, e a gente pensou na mulher empreendedora, através do microcrédito, e a gente também pensou para a mulher condutora, através dos financiamentos de veículos leves, através de motos, através das mulheres caminhoneiras e através das mulheres caminhoneiras leves e as mulheres que usam as motocicletas. Bom, isso posto, a gente montou um time multidisciplinar, inicialmente formado por 34 mulheres de todas as áreas da Omni. Eu acho que esse foi o grande diferencial, porque um projeto onde a gente colocou a mulher no centro de tudo. Então, vocês imaginem um prédio onde a gente colocou cada uma numa janela. Então, imagina que você tinha o olhar de todos os ângulos. Então, a gente criou as personas a partir do olhar das mulheres, de todas as mulheres da Omni, de todas as idades, de todas as áreas. Então, quando a gente criou, os produtos saíram disso aí, ele tinha, as pessoas que a gente criou, todo mundo conhecia aquelas mulheres todo mundo conhecia aquelas histórias que a gente criou, todo mundo já tinha tido contato com aquelas mulheres. Então, quando a gente colocou aqueles produtos para a nossa rede, então foi muito fácil o aceite, porque todo mundo já tinha aquela experiência. E essa foi o nosso, acho que, primeiro diferencial. O segundo foi a nossa rede, né? Esse foi um projeto que gerou muito orgulho. Por quê? Porque aí a gente começa a descobrir algumas coisas. E aí, a Renata trouxe uma coisa assim, a gente tem um time na ponta composto por muitas mulheres. E as mulheres, elas se engajaram de uma forma, porque como, de novo, a gente está falando de duas pontas, a gente está falando de negócio, a gente está falando de fazer negócios com mulheres, ele não apenas inclui, mas também é lucrativo. A partir do momento que você discorre essa narrativa, você começa a falar isso com as suas equipes, com a área de negócios, e isso chega na ponta, isso começou a chegar nos nossos lojistas, isso começou a tocar diferente, né? Isso começou a chegar diferente. E quando a gente traz isso para as nossas ações de vendas, quando a gente começou a colocar isso, né, a escrever literalmente isso, colocar isso nos nossos planos de negócio, isso começou a tomar uma proporção muito grande. E a gente tem apenas 1 ano de lançamento desses produtos e, de fato, os números foram grandiosos. A gente está falando mais de 600 milhões de reais só para mulheres, mais de 34 mil mulheres impactadas. Nós temos um backlog, Camila, gigante de um monte de coisas que a gente quer fazer. Então, essas 34 mulheres, que a gente chama de embaixadoras, algumas delas estão até aqui com essa camisa, inclusive a Ana Renata é uma delas que a gente convidou, né? Então, 34 que hoje se tornaram 150, porque a gente já ampliou isso. Então, para 2025, a gente tem muita coisa para fazer. Então, quando a gente olha o que a gente lançou e o que o projeto se tornou, parece até tem muita coisa para fazer, mas os números são muito grandiosos. Então, eu acho que haja vista isso. Como foi desenhado, o propósito que ele tem, mas, acima de tudo, a maneira sustentável como a gente elaborou o Projeto Elas. Incrível. O Projeto Elas, de fato, ele tem um impacto grandioso. Segundo as pesquisas, Gallup, entre outras pesquisas de mercado, diz que as mulheres demorarão cerca de 250 anos para chegar num equilíbrio com relação aos homens. Então, a gente sabe o quão importante é um projeto dessa envergadura, quando, de fato, a gente pensa numa solução financeira para dar mobilidade e sustentação para as mulheres que, às vezes, estão ali em alguma situação, né, de exploração, às vezes até pelo próprio parceiro, e por meio desse projeto pode comprar um carro, se tornar Uber ou qualquer coisa do gênero. Muito legal.
Denise, me conta aqui, você tem sido uma defensora incansável dessa agenda de diversidade, alia muito bem diversidade com negócio, com uma inteligência sensacional, consegue permear todos os públicos, consegue conectar muito bem as pessoas. E eu sei que o impacto, né, da formação, de desenvolvimento, é uma das ferramentas que você utiliza para diminuir as diferenças. Eu queria ouvir um pouco de você, né? Como que você vê esse impacto de mulheres nos negócios do mercado financeiro e como que você acredita que a gente pode viver essa transformação no mercado, inclusão de mulheres, equidade em movimento? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Muito bem. Boa tarde, que orgulho estar aqui com as minhas colegas, Camila, Ana, Paty, mulheres que eu admiro muito, que bom estar aqui, que orgulho desse projeto, né? Um projeto que mais do que a gente falar, a gente faz com ele, né? A gente está vendo os resultados dele, como isso acontece. Eu queria pegar o seu gancho, né, antes de responder objetivamente, para trazer o cenário mesmo que você acabou de trazer, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, a gente leva aí para a equidade de gênero mundial próximo a 200 anos. É muito tempo, né? A gente tem que ter muita urgência para diminuir esse tempo em vários aspectos. E por que a gente tem essa diferença, né? E quando a gente fala de equidade de gênero, quando o Fórum Econômico Mundial fala disso, ele está falando da equidade econômica, social, política, posicionamento em várias dimensões da mulher na sociedade. E por que a gente chegou nisso, né? Acho que a primeira pergunta é como que isso aconteceu, né? E no Brasil esse tempo é um pouco maior previsto. Bom, ele começa, dava para falar só disso, né? Mas para trazer os principais pontos de por que a gente chegou nisso, são várias dimensões, vários aspectos. O primeiro é desde que a mulher nasce, né? Então, assim, ela já nasce desde criança muito mais estimulada a desenvolver e a lidar com competências que são mais femininas, mais humanas do que as mais lógicas, as mais de tecnologia. As crianças e as nossas até são menos estimuladas para isso ainda hoje. Isso é um aspecto que vai fazer diferença na bagagem que essa mulher acumula depois. Quando criança, uma menina recebe umas expectativas sociais muito diferentes do homem, né? Então ela é muito menos incentivada a tomar risco, a ser ousada, a abrir o próprio negócio. Ela recebe muito mais mensagens na sua educação e na sua formação de isso não é legal, segura, não aparece tanto, não se arrisca, isso não é lugar para você. E aí ela vai crescendo com uma série dessas mensagens e aí a gente se vê um cenário como hoje em que a gente não tem equidade em um dos aspectos, né? A gente não tem equidade no setor público, então poucas políticas públicas. A gente já tem cenários, né, no mercado de trabalho bastante machistas em diversos setores, isso acontece na prática. E a gente tem toda a questão, além de violência da mulher, de outros aspectos. Então, tudo isso vai trazendo mensagens e trouxe para as mulheres para trazer essa diferença de equidade. O ponto é, né, a gente não pode esperar o cenário mudar para começar a mudar o nosso comportamento. Acho que essa é a primeira coisa como mulher, que é um pouco do que você disse, né? Então, o cenário sendo adverso ou não, eu, como mulher, vou me posicionar de uma maneira diferente, eu vou começar a transformar o que está em torno de mim, né? Esse é o nosso papel. Então não dá para eu sentar e ficar reclamando do cenário, mas dá para olhar para mim e falar o que eu faço para mudar a minha realidade, como é que eu faço para influenciar outras mulheres a mudarem a dela. Esse é o nosso papel, né? Isso passa quando a gente pensa na questão de empoderamento feminino por crédito, né? Acho que é a primeira coisa. Então, o que a gente está falando com o Projeto Elas é da gente facilitar crédito para uma população que tem menos crédito na sociedade, né? Que tem que se posicionar diferente e que tem que conseguir mais para isso. Quando a gente faz um corte e muda o dado, né, e olha para outra questão, hoje no Brasil, a gente tem 40 milhões de lares chefiados por mulher, né? Que são dependentes da renda de uma mulher. É muita coisa, né? Das empreendedoras em 23 levantados, né, de todas as empresas, 35% são lideradas por mulheres também. Então, veja como o cenário já está mudando, veja como já tem muita coisa acontecendo. E aí, quando a gente olha para o nosso segmento, para o nosso mercado, né,
e para todos os outros, essas mulheres hoje já estão lá com renda, estão se posicionando, são a principal, tem poder de compra e são as que mais influenciam na compra dos produtos hoje, né? Inclusive de automóveis, né? Então, acho que esse é um dado importante para a gente olhar e pensar no nosso setor e pensar dos lojistas de como tudo isso está acontecendo. Agora, a sua pergunta é qual que é o impacto disso, né? Das mulheres estarem nessa questão. O principal impacto que eu vejo, além do econômico, além do social, além da gente já fazer, né, muito mais escolhas de compra, influenciar marido, filhos e tudo isso, é que cenário mudando traz exemplo para a próxima geração. Esse é o maior impacto que a gente tem, né? Quantas de nós, né, de vocês, viram a mãe trabalhando, por exemplo, viram a mãe chefiando família, viram a mãe com um salário igual ou maior que o pai. Quando a gente muda a realidade, hoje isso já é muito mais comum, a gente dá novos exemplos para as crianças que vêm, que olham e falam, puxa, eu nem posso pensar diferente disso, né? É lá o lugar que eu tenho que estar. Então, de agora para frente, eu imagino que a gente acelera bastante, muito, essa questão de incentivo, coragem e posicionamentos das novas gerações. É nisso que a gente aposta. Obrigada, Denise, incrível. De verdade, quando a gente vê, né, hoje de manhã ainda eu estava conversando com uma colega, a gente estava falando, já cortamos bastante o mato, mas tem bastante mato para cortar ainda, e eu acredito no poder de iniciativas como essa para que a gente consiga diminuir as diferenças. Renata, eu queria ouvir de você, né, sobre tendências tecnológicas. Quais que você acredita que terão maior impacto nos próximos anos? A era dos aplicativos, tem muita coisa diferente acontecendo. Locação de carro, tem um aplicativo que aluga carro, tem aplicativo agora para você alugar motorista, tem um monte de coisa diferente acontecendo por aí. Que impacto que você vê para o mercado automotivo e quais são as oportunidades? Esses dias atrás eu estava num evento da HSM, eu vi um futurista falando, ele falou que a gente está vivendo uma era de policrise, guerra, um monte de coisa acontecendo, mas que para as pessoas que souberem analisar os números, poderão ficar bastante ricas e estar à frente dos negócios. Você acredita nessa previsão? Você vê, o que você vê disso? Eu acho que tem muita gente vendendo muita ideia. E nem toda ideia ela é aplicável, né? Ou ela como é que eu vou dizer isso? Multiplicável, né? Em termos de tecnologia, eu acho que a famosa IA está chegando aí para mudar muita coisa. Não chegando aí, ela é mais velha do que andar para frente, como diz na minha terra, né? Mas ela está recebendo uma nova roupagem. Então, todo mundo hoje fala de IA, ninguém sabe usar IA direito. Mas, de fato, aquele que conseguir colocar um sistema de inteligência artificial que, de fato, cumpra um papel eficiente, seja ele qual for, no universo de negócio, seja para carro, seja para beleza, seja para o que for, essa pessoa realmente tende a sair na frente e a capturar aí uma monetização diferente, né? Então, assim, eu acho que se é tecnologia no papel da mulher ou no geral, eu acho que, de fato, hoje a maior promessa é essa proliferação de aplicativos, que você tem aplicativo para tudo. Se você abre seu celular, eu tenho mais aplicativo do que foto, né, se é que é possível. Mas tenho, tudo eu faço por aplicativo, do supermercado, né, ao banco, está aqui dentro do meu celular. E a gente sempre fala, quando a gente perde o celular, a gente perde a vida, né, a gente se enterra num buraco, porque de fato está tudo aqui dentro. Mas eu acho que de tudo isso é a IA, e eu acho que aí, só pegando um gancho no que a Dê falou, que eu acho muito importante, assim, ó, eu acho que as empresas, elas precisam se motivar cada vez mais a abrir portas para minorias, vamos chamar assim de minoria, né? Eu não gosto dessa palavra, eu odeio, mas para aquilo que a gente não acha que é o mais visto e mais provável, que é a mulher, que são os gêneros diferentes, são os sexos diferentes, que são as opções de vida diferentes, mas, por outro lado, nós mulheres precisamos fazer por nós mesmas. Então, é muito fácil a gente dizer, o que a empresa vai fazer por mim? Mas o que é que eu vou fazer por mim? Né? Então, lá na minha casa, nós somos 3 filhas. Eu sou a do meio. A do meio nunca é nada, né? Porque a mais velha é sempre aquela mais organizada, queridinha, e a mais nova é sempre a mimada. A do meio não é nada, né? Ela vai oscilando de um canto para o outro. E a minha mãe é dona de casa. E daquela dona de casa super rigorosa, 9 não é nota que se preze, porque você não faz nada, só estuda, então tem que ser 10. E a minha mãe, que era dona de casa, ela falava pra gente assim, eu não vou ensinar vocês a fazer nenhum arroz, porque de dona de casa aqui já basta eu.
Então ela foi na contramão de tudo isso aqui. Então aquela mãe que criava a filha para costurar, para cuidar do marido, para cuidar de filho, ela sempre falou para a gente uma frase que eu acho radical, mas vale a pena dizer, vai que vale para alguém: case-se primeiro com o seu trabalho, depois você arranja um marido. Então eu acho que é isso que precisa ser mudado, né? O que a mulher quer para si? Porque senão a gente vai abrir todas as portas, mas a mulher que vai entrar, ela vai continuar pensando em ser a melhor dona de casa, a melhor mãe, a melhor esposa. E dá para ser tudo, gente. Dá para ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, Eu sou a pessoa mais organizada e limpa do mundo. Eu tenho um calo aqui que é de uma mop. Sabe o que é mop, gente? Que hoje de manhã o povo não sabia o que era mop. É um pano, né, que você passa. Eu tenho um calo de tanto passar mop. Eu adoro limpeza de casa. Eu só tenho uma filha e meu marido é piloto de avião. Então eu sou pai, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou tudo. Né? E eu sou filha, eu sou irmã, eu trabalho e dá tempo para tudo. Então eu acho que a gente precisa também querer para a gente, não achar que o outro vai resolver o nosso problema, vai nos empoderar, vai nos dar autoestima, vai nos dar força, vai aumentar nosso salário. Não, a gente tem que fazer por onde também. Né? Então eu acho que esse equilíbrio é muito importante. Eu adoro esse projeto de vocês, eu acho ele lindíssimo, porque de fato é você dar para a mulher lá fora a autoestima do crédito. O crédito é autoestima. Não tem nada mais frustrante para homem, para mulher, para uma planta, dele chegar e solicitar um crédito e ele ser negado. Seja para que for, para comprar um carro, para abrir um negócio, para comprar um apartamento. É frustrante, porque o crédito ele te realiza um sonho. É realmente um sonho. A palavra é essa. O americano adora um herói e um sonho, né? A sociedade americana adora um herói e um sonho. E eles trabalham e eles vivem pela família, pela pátria e pelo trabalho. Então, o crédito é isso, a família, a pátria e o trabalho. Né? O sustento da sua família é o amor à sua pátria e o amor ao seu trabalho. Então, eu acho que esse projeto é um projeto que abre portas não para dentro da Omni, mas para fora, que é o mais importante, é dar para a mulher uma condição de trabalho ao ter aquele crédito para abrir um micronegócio, para comprar um carro, para fazer o que quiser da vida. Então, eu acho que antes da sociedade, das corporações, dos CNPJs, discutirem as cotas para trazer mulheres para dentro, como é que eu vou fazer com que essas mulheres, de fato, se valorizem. Então, eu acho que é de dentro da mulher para fora e não de fora para dentro. Eu sou uma pessoa meio esquisita, tá? De fato, eu sou. E eu penso diferente da maioria, mas eu não espero que ninguém faça nada por mim. Eu sou assim desde pequena. Eu faço por mim. E eu acho que para chegar lá, não importa se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é nordestino, se é sulista. Não importa. O que importa é a força que você tem aqui dentro e a força de vontade. Né? Eu digo, a mulher pode ser o que ela quiser ser. Se eu quiser hoje mudar de ramo e ser caminhoneira, eu vou ser a melhor caminhoneira, porque eu sou assim. Porque eu fui criada assim. Então, eu acho que o que a Dê falou é importantíssimo, porque a gente tem que mudar o olhar de como se cria uma sociedade de mulher, né, feminina. Eu falo isso para minha filha, eu tenho uma filha só de 13 anos, que estuda no Colégio Bandeirantes, e eu digo para ela, olha, você tem aí 400 mil competidores tão bons quanto você. Então, você tem que ser aquela que vai se destacar. Talvez a gente tenha que provar um pouco mais. Não sei, eu não vejo isso não, tá? De verdade, eu sou uma pessoa diferente, esquisita. Eu não vejo que eu precisei fazer isso. Mas, de fato, isso que a Dê falou é importante para a gente como mãe, como tias, como colegas, como incentivar uma mulher, ou dentro de casa, dentro do trabalho, né? E mostrar para ela que ela é capaz, que a força está aqui, né? E não na porta que acham que abre para ela por uma questão de facilidade. E aí, desculpa por dizer isso, mas eu acho que é importante a gente saber o nosso valor do coração. Não, eu acho que isso é uma visão, né? Super importante. Eu falo que quando a gente fala de diversidade, não existe certo nem errado. Existem experiências, né? E lugares de fala que te faz acreditar nisso. Tem mulher que talvez olhe e fala, né, também mulheres pretas, assim como eu, fala, eu não acredito em cota. Essa é uma discussão longa, em algum momento eu vou tentar te convencer do contrário. Calma, eu vou pegar seu telefone e vou te convencer do contrário. Mas é papo para outra história. As cotas são importantes. Mas é uma visão também, acho que a autoestima é extremamente importante, né? Acredito muito, o nosso modelo de carreira é o Carreira On. No Carreira On a gente fala do papel do protagonismo. E eu acredito que, de uma forma ou de outra, a gente traz também um pouco no DNA do Elas, um pouco dessa questão do protagonismo também, né, como uma mola propulsora. Mas é isso.
Eu quero agora, Paty, fazer uma pergunta para você. Durante todo o discovery do projeto Elas, eu soube que você foi exposta a uma série de informações de comportamento de compra, né, do papel da mulher nesse processo decisório mesmo, né, de decidir, né, de chegar na loja e no final das contas o marido olha para a mulher e fala, e aí, vamos comprar esse carro ou não vamos? Quando você pensa sobre isso, né, se você tivesse num bate-papo, numa aula de mentoria com lojistas de veículo, vendedores, enfim, que tipo de conselho você daria? O que você aprendeu sobre isso? Qual que é a direção? Enfim, você acha que eles estão acertando, que eles estão errando? Conta pra gente. Camila, nós fizemos alguns laboratórios e depois isso não é só laboratório, a gente, inclusive, tem alguns workshops que a gente iniciou. Em 2025, a gente tem uma agenda bastante intensa nesse tema. Então, nós reunimos alguns lojistas e a gente começou a fazer exatamente esse bate-papo na linha de como impulsionar o seu negócio, na linha de como vender mais. Então, reconhecidamente, todos eram unânimes em dizer o seguinte: a mulher faz parte do processo decisório. A mulher, sim, ela tem influência e uma influência muito significativa na hora da compra. Então, ou ela decide, ou ela está comprando, ou ela decide se compra. Ponto. Quando a gente olha isso no segmento de pesados, lá, os caminhoneiros também. Então, quando a gente vai fazer a análise de crédito no caminhão também, é a mulher que sabe quando que recebe o frete, quando que é o melhor dia de pagar a parcela. Então, o caminhoneiro fala o quê? Liga para minha esposa, porque é ela que tem todas as informações. Então, a mulher em todo esse processo, ela não faz parte do processo, ela é o processo decisório. Então, quando você... se isso é uma certeza, como é que você não olhou para isso para impulsionar o seu negócio? Então, a gente fez algumas provocações do tipo... então, quando nós, mulheres, vamos até um lojista e a gente leva o namorado, o pai, o irmão, um acompanhante para olhar o carro, não é porque a gente não entende de carro, porque no dia que eu quiser entender de carro, eu vou lá, aprendo e entendo. Eu levo porque eu não confio no que você está me dizendo. Simples como isso. Então, como é que você cria um ambiente para que ele seja amistoso? E aí a gente fala de 3 pilares, né? A gente fala do pilar da capacitação, de você ter pessoas dentro da sua loja que estejam capacitados para ter, né, esse atendimento. A gente fala em comunicação, como é que você se comunica com esse público, porque, se o seu cliente falou, vou falar com a minha esposa, e a esposa vai lá e decide não comprar, é porque você soube se comunicar com ele, mas não soube se comunicar com ela. Então, tem um processo de comunicação e a questão da personalização, né? Como é que você chega na sua loja, geralmente chega a esposa, às vezes chega com o filho, não tem um banheiro, não tem um lugar para ficar, não tem uma água, não tem aquele ambiente. Então, assim, as pessoas precisam se preparar para isso. Sem contar com o advento da internet, porque, assim, muitas vezes se decide a compra ali, olha pela internet e o quão a mulher decide, o quanto nós somos visuais. Sem contar também a questão da fidelização. A gente costuma dizer assim, mulher é extremamente fiel. Então, nós somos extremamente fiéis, indicadoras de negócio. Então, a gente paga o preço que a gente acha que vale. Então, não trata-se do mais ou do menos. E é impressionante como os lojistas, eles têm essa consciência, mas isso acaba não tomando parte de medida. Então, quando a gente já falou assim, olha, a mulher pode sim ajudar você a vender mais. Todos dizem sim, pode, como é que eu faço? Então, isso também faz parte do programa Elas. Então, como a gente ajuda você a vender mais através das mulheres. Ou sejam ela comprando, e aí eu vou dizer, estou até com a Lucineia aqui, que é a nossa rainha das motos, no segmento de scooter, que a gente criou uma tabela especial, e aqui eu vou voltar para o negócio, vou dizer porque é lucrativo, porque quando eu olho a minha inadimplência, em todos os segmentos, para a mulher, quando ela compra, é menor que o homem. Quando que é maior? Quando ela empresta o nome, quando ela compra para o namorado, etc. Isso também é para uma outra conversa, né? Mas também é menor. Então, permite com que a gente dê condições melhores também. E aqui voltando na condição e na abertura de crédito. Então, poxa, se eu tenho essa condição, se é um mercado super propício, então a gente tem condição de fazer muito mais e melhor. E onde é que a gente vê essas oportunidades?
Neste ano, a gente fez muito feirões, então a gente ficou aqui esses 3 dias, quem acompanhou, né, os nossos painéis, quem acompanhou o nosso stand, quem conversou conosco, a gente fez muito feirões e ações de vendas. E o Elas foi uma das alavancas que a gente teve nos nossos feirões. Nós tivemos feirões que a gente teve 50% de contrato feito por mulheres. E uma das estratégias em um dos feirões foi colocar uma vendedora, uma consultora nas lojas, assim, atendendo. E imagina, gente, 50% do contrato, em média era 10, 15% dos contratos feitos por mulheres, 50% foi mulheres. Então, olha como é amistoso. Então, imagina, com a camiseta do Elas, como nós estamos aqui, com o ambiente do Elas, então tinha lá uma questão instagramável, nós fizemos a campanha do Outubro Rosa. Então, ações. Então, o que a gente quer com isso? Novamente, então é um programa, dentro desse programa tem várias ações, então assim, não é só ofertas financeiras, que já é muita coisa. Não é só um crédito diferenciado, que já é muita coisa. A gente quer levar para o nosso lojista também essa parte, esses pilares, que sem dúvida nenhuma vai ajudar a impulsionar os negócios. Incrível. É incrível, esse projeto é incrível. A gente chega e se emociona, porque são tantas camadas assim de estratégia, de negócio, de equidade, de impulsionamento. Tem toda uma inteligência por detrás disso. Eu estou partindo aqui para a última pergunta, Dê, eu vou fechar com você, para a gente não se alongar aqui. Queria que você contasse aqui quais são as principais estratégias de capacitação para o lojista. Você também está aí no Clube Omni. Tem um pilar do Clube Omni que está aí sob sua gestão, que é a capacitação dos lojistas. Conta um pouco o que você pensa sobre isso, qual que é a carta que você vai tirar da manga, conta pra gente. Eu tenho muitos planos para 25 aqui para a gente trabalhar com lojista, gente, né, com os meus parceiros. Mas olha só, vou pegar até o gancho do que a Paty falou, que é fundamental. A capacitação, ela parte da conscientização, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar, se a gente tem lá a mulher, né, como decisora ou influenciando a decisão fortemente, a gente tem que, a primeira coisa, dar consciência disso para o lojista e para o time dele. Eu acho que nem todos têm. Eu acho que a gente está no mercado que isso ainda não acontece. Então, primeiro, né, de capacitação, a gente precisa fazer uma sensibilização para conscientizar lojistas e seu time de que a mulher é parte do processo da decisão, ou é a decisão, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que daí eu preciso olhar tudo que está em torno disso para fazer com que ela faça a conversão da compra, né? Então, eu estou falando de coisas simples, por exemplo, os argumentos de venda, apresentação de automóvel, tem que ser para mulher, né? Quantas vezes eu entrei em loja de automóvel e as respostas vinham sempre para o meu marido, né? Não era o olho no olho para mim, não era vem cá, e você, o que você achou, o que você está imaginando, o que você pensa, que tipo de atributo você gosta num carro, tipo de coisa. Então, como que a gente recebe um casal, uma família, que é uma compra importante para a família, quando a gente fala de um automóvel, em que todo discurso está olhando só para o homem, né? Ou para o menino que vem junto e não para a mulher. Então, a primeira coisa é consciência disso. Como é que eu preparo um lojista a, no mínimo, estabelecer, olhar. Olha o que eu estou falando. Olhar, mostrar que a mulher está lá na loja, mostrar que eu estou vendo você, eu sei que você está aqui. Segundo argumento, o que pode fazer? Como é que eu direciono pergunta? Como é que eu ofereço o produto? Como é que eu pergunto o que é importante para ela, o que é importante para a família, que ela também faz parte dessa decisão. E outras coisas estão relacionadas, de fato, ao ambiente de trabalho, né? Ambiente da loja, quer dizer, eu compro quando tudo em torno, o atendimento que eu tenho, olho no olho, o discurso que fazem comigo, os argumentos, e a loja me convida para aquilo. Então, olha o que a Paty falou, né? No feirão a gente consegue ver 50% de contrato fechado porque a gente faz o apelo já com esse ambiente do Elas, né? Por que a loja não tem um pouco disso, né? Por que a loja não está preparada, ou deveria estar, para receber em vários sentidos? O banheiro, para começar, né? A gente está falando de coisas básicas, gente. Banheiro, olho no olho, argumento, e deixa eu saber o que você quer da compra, né? Então, a nossa capacitação vai passar muito por isso, né? Primeiro, consciência disso. Segundo, os atributos que são importantes para a mulher. E, por fim, exemplo. Tudo que a gente aprende é por exemplo, mais do que por fala é por exemplo, né? Então, o exemplo arrasta, como sabemos. Então, a primeira
pessoa que tem que estar com a postura diferente numa loja, mobilizando o time, é o próprio lojista, é o dono, né? Ele que tem que estar atento a isso para poder chamar a atenção do time, para poder ser exemplo de que isso faz diferença, de que isso alavanca negócio, de que isso é importante para a loja dele, né? E aí a gente está vendo o quê? Uma super oportunidade que não está sendo explorada, né? E a gente quer que o lojista perceba isso, explore isso, ganhe mais dinheiro, esteja mais próximo da gente e todo mundo aí conseguindo prosperar com esse cenário. Estouramos super aqui o tempo, Camila. Não faz mal, a arena da Cox. Ah, então ótimo. Estamos autorizada. Muito bom. Gente, foi ótimo o bate-papo, incrível. Alguma de vocês quer trazer mais algum ponto? Tem algo que eu não perguntei que vocês querem dividir aqui? Agora a Renata liberou, já era. Agora a gente vai ficar até meia-noite aqui. Então é isso, gente. Obrigada. Incrível cada fala. Acho que a gente sempre é um aprendizado ouvir todas vocês. E é isso, gente. Uma excelente tarde, bom retorno. Obrigada, plateia, por ter Obrigada, estado aqui. É gente. isso. Obrigada, pessoal.